essas notas aqui, escritas na pauta, não tem nenhum nome se eu não colocar um sinal aqui. Isso aqui que eu fiz aqui na pauta são só bolinhas, com sustenido e com bemol. Não tem nome, não dá para dizer se é dó, se é ré, se é mi, porque a nota só ganha um nome quando a gente coloca um sinal aqui na frente, tipo esse aqui, ó. Esse sinal chama clave. Nós temos 3 tipos de clave: a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó. Existem 3 possíveis sinais que você vai encontrar. Alguns instrumentos usam essa, alguns usam essa, alguns usam essa, alguns usam as 3, alguns usam só essas 2, alguns usam só essas 2. Então, o fato é que você precisa saber no teu instrumento qual que é a clave que é usada. E talvez você esteja perguntando, mas por que isso? Porque é o seguinte, cada clave ela foi designada para acolher um timbre, uma sonoridade de notas. Então, a clave de sol, ela vem para acompanhar as notas que têm uma sonoridade mais aguda. Médio agudo, um som médio agudo. Então, os instrumentos que têm esse timbre mais de notas médio agudas, tipo guitarra, violão, violino, flauta, esses instrumentos, o próprio piano, esses instrumentos vão sempre ter na escrita das notas a clave de sol antes. Todas as notas que estão escritas na clave de sol, elas representam uma sonoridade médio agudo. A clave de fá, ela é usada para instrumentos que têm uma sonoridade do médio para o grave. Então, todos os instrumentos que têm esse som mais do médio para o grave, então vamos colocar lá contrabaixo, violoncelo, instrumentos que vão ter uma sonoridade mais grave, vai usar clave de fá. As suas partituras vão vir sempre com clave de fá, porque foi assim que se definiu. Notas graves vão escrever em clave de fá. E a clave de dó, ela tem traços históricos de ser clave associada com a música vocal, com o canto coral, com as vozes, né? Então, existem 4 claves de dó, porque eu posso posicionar a clave de dó em diferentes locais na pauta. Por quê? Por um traço histórico do canto coral, porque essa voz do coral cantava nessa clave, aquela outra voz do coral canta na outra clave de dó, e essa aqui canta na outra clave de dó. Então, essa é a clave que tem esse traço histórico de vínculo com o canto. Lembrando que, vamos lembrar uma coisa que é interessante para você, uma curiosidade, tá? Toda a teoria, toda a notação musical surgiu dentro da igreja, estava muito vinculada com a igreja católica. Por quê? Porque a notação musical ela foi começar a ser desenvolvida em meados do século IX, no período da Baixa Idade Média. Nessa época, se você lembra bem das suas aulas de história, eu não lembro tão bem, mas o pouco que a gente lembra é interessante revitalizar. Nessa época da Idade Média, era uma época que a igreja detinha o poder econômico, o poder religioso, e assim, era a época que eles detinham a cultura. Quem sabia ler, quem sabia escrever eram os padres, eram o pessoal que estava ligado à igreja católica, ok? O povo, a grande massa do povo era iletrada, não tinha escola, não estudava, então não tinha esse hábito de escrever, de fazer livros, de ler, entende? De produzir. Era um pessoal mais que estava ali nos campos, eram camponeses. Era uma época que começou a surgir o comércio, então começou a aflorar a burguesia. E onde estão os músicos nisso tudo? Não tinha músico no meio desse povo? Lógico que tinha! Sempre existiu música, todo mundo sempre fez música. Mas tinha escola de música? Não, lógico que não. Mas tinha escola? Sim. Onde? Dentro da igreja. Por quê? Porque eram as pessoas que sabiam ler. Estavam acostumados a lidar com a educação, ok? O povo estudava, tinha escola formatada para o povo? Não tinha nada disso ainda. Mas o pessoal tocava, o pessoal fazia música. Os trovadores estavam lá, o pessoal ia para não lembro como é que chama, mas os barzinhos ali, para as tavernas, né? E estava tocando, estava fazendo as suas músicas e todo o aprendizado era de ouvido, era transmissão oral. E não tinha-se nessa época ainda da Idade Média uma forma de registrar, nem existia. Tanto os padres não tinham, quanto o povo também não tinha, ninguém tinha inventado como que se escreve partitura. Esse processo começou a despertar lá no século IX, depois de Cristo. Eita, depois que Jesus veio ao mundo, no século IX, 900 anos depois,
que começou a despertar isso, começou a surgir as primeiras tentativas de registrar, de formar um registro musical. E isso aconteceu dentro da igreja, porque os padres eram letrados e dentro da igreja não se permitia instrumentos. Nessa época, era só música cantada, era o canto-chão, era o canto gregoriano dentro da Igreja Católica. O princípio ali do canto, da música na igreja, era se diferenciar totalmente da música chamada de música profana, que era a música que rolava com o povo fora da igreja. Então, o que rolava com o povo? Música instrumental, tinha o pessoal tocando instrumento. Na igreja, só pessoas cantando. Então, todo o traço histórico foi que a música vocal começou a ser registrada antes da instrumental, né? Ela nasceu com a música vocal sendo registrada, né? Então, isso vem, a música vocal, não é que não existia instrumental, lógico que existia. E depois, lá pra frente, quando Martinho Lutero rompeu com a igreja, surgiu a igreja luterana, e aí surgiu o boom de colocar instrumentos dentro da igreja luterana também. E aí temos o Bach, o grande compositor que surgiu e que compôs tanta coisa e que deu um boom, né, e levou tanto o nível musical da época, e ele estava vinculado à igreja luterana. Mas é por isso que a gente percebe o traço histórico dessa clave com o canto coral, com as vozes, com o cantar. Até por isso, essa clave aqui ela é tida como uma clave que pega uma região média, de tessitura mais ou menos média, hoje, né? Hoje, porque não se usa as 4 claves hoje. Hoje só se usa 2 delas. A clave de dó que está na terceira linha e a clave de dó da quarta linha. E são poucos instrumentos que usam, muito poucos. Viola de arco usa, violoncelo usa, se eu não me engano, trombone usa, muito pouco, é bem pontual. A maior parte dos instrumentos usa essas 2 claves. E o fato é que você precisa saber qual que é a clave do teu instrumento. Porque num primeiro momento, você precisa focar em aprender na clave do teu instrumento. Depois é muito importante e é rico que você aprenda em todas, porque isso vai te dar um maior leque de entendimento, de possibilidades, de práticas musicais. Depois, no primeiro momento, você aprende no seu instrumento. Aprender as 3 significa aprender um único princípio. Toda a clave dá o nome dela, ela tem um nome, essa é a clave de sol, essa é a clave de fá e essa é a clave de dó. Toda a clave, qualquer uma delas, dá o nome dela para uma nota que fica na linha dela. Lembra que eu falei que existe essa aqui, as mais usadas, da terceira linha e da quarta linha? Pois é, existem essas aqui hoje em dia mais usadas, da terceira e da quarta linha. Essa aqui é na terceira e na quarta linha, mas a mais usada é a da quarta, da terceira. Eu não vejo nenhum instrumento, mas os livros de teoria dizem que existe. E essa aqui é na segunda linha. Toda vez que você pega uma notinha que está na linha da clave, por exemplo, essa aqui. Essa está na linha da clave, porque as linhas são contadas de baixo para cima. Então, essa é a segunda linha. É a linha da clave. Se convencionou que a clave de sol mora na segunda linha. Então, toda vez que eu tenho uma nota na linha da clave, ela ganha o nome da clave. Essa nota chama sol. Se essa nota obrigatoriamente chama sol, eu sei como chama essa, que está no mesmo lugar, sol bemol. Se essa está um pouquinho para baixo, eu sei que chama fá, porque eu preciso decorar as sequências, né, das 12 notas. Dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá. Tem uma sequência de subida e de descida que eu preciso ter na minha mente. Quando está descendo o sol, eu venho para o fá. Lembra? Sequência de descida. Então, eu preciso saber isso aqui, né, ó. Essa é a sequência de subida. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá subindo. E tem as notas intermediárias aqui, né? Aqui tem o dó sustenido. Aqui tem o ré sustenido. Tem notas intermediárias. Mas eu preciso saber a descida também. Se eu tô no sol, a descida é fá. Dó, si, lá, sol, fá. Tá? Então, a partir do momento que eu sei que essa aqui é sol, eu sei que essa aqui é fá. E que essa aqui é fá sustenido, né? E essa também é fá, porque tá no mesmo lugar. Fá e essa é fá sustenido. E aí essa daqui desceu, eu sei que essa aqui é mi, mas é mi sustenido. E essa é mi natural, mi. Então, apenas por dar um nome para uma nota, eu sei o nome de todas as outras. Ok? Mas o princípio é o mesmo. E o efeito desse princípio faz com que as notas mudem de nome se mudar a clave. Presta atenção. Eu falei que essa nota chama sol quando ela está na segunda linha. É porque ela está com essa clave. Porque se eu colocá-la aqui, ó.
Se eu colocá-la aqui na clave de Fá da quarta linha, tá vendo? Eu coloquei uma nota na segunda linha. Ela vai chamar Sol? Não. Como que ela vai chamar? Vamos calcular. Porque a minha referência é a linha da clave. A nota que está na linha da clave chama o nome da clave, tem o mesmo nome da clave. Então essa, no caso, chama Fá. Se essa chama Fá, eu vou descendo aqui para calcular e chegar até essa aqui, ó, para saber qual seria o nome dela. Fá, Mi, Ré, Do, Si. Tá vendo? Mudou o nome. Mudou totalmente o nome. A clave, todas as claves têm o mesmo princípio, mas esse princípio faz com que as notas, as bolinhas colocadas na pauta, tenham nomes completamente diferentes se mudar a clave. Então não adianta você ficar decorando que a notinha na segunda linha chama Sol. Chama Sol na sua clave, porque em outra clave já não chama Sol. Entendeu? Por isso que não é prudente que no começo você queira aprender todas as claves ao mesmo tempo. Vai virar uma bagunça. Aprende do seu instrumento. Mas o meu instrumento tem duas claves para aprender. Por exemplo, o piano. Tem a clave de Sol e a de Fá para aprender. Tem que aprender o nome das notas nas duas claves. Como que eu faço nesse caso, Dani? Vai com calma. Todo começo é gradativo. Você não precisa querer aprender todas as notas. E também a gente tem que lembrar que essas claves, elas atribuem uma sonoridade para a nota. Lembra? Não é só um nome. A clave atribui uma sonoridade. A clave de Sol atribui a sonoridade do grave para o agudo. E a clave de Fá do grave... Eita! A clave de Sol é do médio para o agudo. E a clave de Fá é do médio para o grave. Elas atribuem sonoridade. Então, existe uma relação entre elas, onde a gente aprende que acontece isso aqui, ó. Ó, elas podem ser um sistema só. Um sistema único, a clave de Sol e a clave de Fá. É um sistema único. Aqui está o Sol que ganhou o nome da clave, ó. Tá na segunda linha. Aqui está o Fá que ganhou o nome dessa clave aqui, na quarta linha. Que é a linha da clave. Porém, quando eu desço aqui, ó, e vou preenchendo aqui, eu chego nela. É um sistema único de caminhada. Então, ó, vê. Sol para baixo, Fá para baixo, Mi para baixo, Ré para baixo, Dó. Para baixo, já entrei na pauta que está na clave de Sol. Ah, na clave de Fá. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Tá vendo que é uma coisa única? Pois é, esse som é o médio que a gente fala. Do médio para cima, agudo, é a clave de Sol. Do médio para baixo, a clave de Fá. E esse som aqui é chamado no nosso instrumento de Dó 3, é o Dó central. Você vai escutar falar, porque o nosso instrumento tem vários Dós. O mais grave, né? O Dó 1, Dó 2, aí o Dó 3, o Dó 4, vai ficando cada vez mais agudo. O Dó médio, Dó 3, é esse aqui. Se esse é o Dó médio, é esse som, não é esse aqui. Não é esse Dó, nem aquele lá, é esse aqui. E aí eu venho Ré pra cima, o Mi pra cima, o Fá, o Sol pra cima. E aí eu venho pra cá, Si, Lá, Sol, Fá, Ré. Enfim. E quando eu vou fazendo dessa forma, eu vou entendendo que não é difícil memorizar duas claves, se eu preciso para o meu instrumento. Basta eu entender que existe uma continuidade entre elas e gradativamente isso vai rolando melhor, eu vou lembrando disso, gradativamente, ok? Mas foque no que é do seu instrumento num primeiro momento.